rapidamente, eu queria, até na condição de vice-presidente da Casa, dizer o quanto que lamento o episódio que nós estamos vivendo desde ontem, quando se estabeleceu um impasse para se realizar algo que é tão importante, que é parte da vida e do funcionamento do Legislativo brasileiro, uma sessão do Congresso Nacional. Nós marcamos, o presidente Renan, que é o presidente do Senado e do Congresso, na semana passada foi publicado e houve agora uma posição da Câmara dos Deputados marcando sessões para o mesmo horário. É lamentável. E agora, pelo menos, tivemos um posicionamento de líderes buscando o entendimento, e eu quero aqui dizer que esse é o melhor caminho, ter um entendimento dos que dirigem o Senado. Nós estamos aqui com esse propósito, e que não haja uma posição radical da Câmara que possa, de alguma maneira, mesmo que não seja a intenção original, mudar, impedir o pleno funcionamento do próprio Congresso Nacional. Tomara que prevaleça o bom senso, tomara que tenhamos ainda hoje a apreciação dos vetos para concluir um processo legislativo e que o debate que parece ser tão importante para o presidente da Câmara, para as lideranças de partidos que têm influência na vida política brasileira, possa seguir. Todo esse episódio está vinculado à história de tentar trazer de volta o financiamento empresarial para as leis brasileiras e tentar constitucionalizá-lo. O Supremo acabou de tomar uma decisão que diz que é crime no país o financiamento empresarial, que é ilegal, é inconstitucional. Eu não consigo entender. Eu estou fazendo esse preâmbulo, senador Lindbergh, porque vou me referir à manchete do jornal o Globo de hoje, a uma importante matéria que saiu na Folha de São Paulo e outros veículos, agredindo o bom jornalismo e tentando atingir a figura do ex-presidente Lula. É lamentável, com tanta coisa grave acontecendo, essa sina de querer, a todo custo, destruir o presidente Lula, seguir adiante. Tem coisa mais grave que deveria estar em todas as manchetes. Não estou aqui querendo ditar nada para a imprensa, do que ter uma posição como essa da Câmara em relação ao Senado, impedindo o funcionamento do Congresso por conta da defesa do financiamento empresarial. Agora, tudo é feito de maneira disfarçada. Não assumem que, para alguns nesse país, especialmente alguns que ocupam mandato, a política é um negócio sujo, que tem que ter empresas sujas no meio. Não basta a Lava Jato, não basta tantos escândalos que afrontam a dignidade dos brasileiros. Querem manter isso, mas fazem de uma maneira sorrateira, disfarçada. Para poder entrar no tema do presidente Lula, vou ler aqui algo que foi dito por um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o democrata Humphrey. E ele deu uma entrevista para o New York Times sobre essa questão do financiamento empresarial de campanha. Veja o que ele diz, aspas, o financiamento de uma campanha é uma maldição, é a mais nojenta, indigna e debilitante experiência na vida de um político. Fede, repugna. Quem diz isso é um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, no jornal New York Times. Vou repetir. Financiamento de campanha é uma maldição. É a mais nojenta, indigna e debilitante experiência da vida de um político. Fede, repugna. Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo uma quadra. Alguns são capazes de matar. São capazes de mudar, desrespeitar a Constituição para tentar trazer de volta essa maldição que é o financiamento de campanha. Tomara que o entendimento aconteça, que os vetos que criam a mínima estabilidade política do país possam ser apreciados ainda hoje. A expectativa é que o bom senso prevaleça e que isso possa ocorrer. Mas, senhor presidente, eu queria, nesses 5 minutos que tenho, me referir a essa manchete
do jornal O Globo de hoje. PR faz lobby. A Folha de São Paulo também vai na mesma linha. Vi o Bom Dia Brasil de hoje. Uma vergonha. Tenho vergonha desse jornalismo praticado no Brasil. Um jornalismo que afronta a liberdade de imprensa. Tanta corrupção acontecendo. Tanto fisiologismo sendo colocado como moeda em troca de apoio para o governo. E o que a gente vê aqui, uma tentativa de destruir a honra, a vida, a imagem, o capital político do ex-presidente Lula. Qual é a acusação que o jornal o Globo faz aqui? Numa operação, me parece, casada, como tem ocorrido, o jornal o Globo, que eu tenho vergonha de apresentar e de expor aqui no plenário do Senado, digo isso para que os dirigentes desse jornal adotem uma postura que esteja à altura da história do próprio jornal, pelo menos do ponto de vista da idade que esse jornal faz parte da imprensa brasileira. Estou falando com indignação, sim. Fui governador 8 anos. Presidente Lula é acusado de fazer lobby quando era presidente em 2009, porque foi na África, porque andou no mundo e defendeu de maneira absolutamente democrática que empresas brasileiras fossem valorizadas. Olha, tem países que fazem guerra, que destroem o outro para defender os interesses de suas empresas. Nos Estados Unidos, eles não nomeiam embaixador de carreira em qualquer país, não. Nomeiam empresários para serem embaixadores, para defender os interesses, os negócios de seus países. O presidente Lula mudou a história desse país, incluiu 40 milhões de pessoas, consolidou o Brasil como uma grande nação. Agora, esse ódio ao presidente Lula, essa ação de intolerância, não tem que ter algum limite. É muita forçação de barra para policiais federais, membros do Ministério Público, querer transformar uma ação. Ele deveria ser chamado de criminoso se não tivesse feito isso. O presidente Lula está aqui. Se você ler qualquer e-mail desse, é absolutamente republicano a ação dele. Quem diz aqui é o ex-ministro Miguel Jorge. Como um presidente leva na China 40 empresários e não vai defender os interesses das empresas brasileiras, os empregos, o desenvolvimento do país? Foi isso que o presidente Lula, tão somente isso, fez. E agora tentam fazer, numa hora que a gente tem tanta notícia, tanta situação grave, aqui no Congresso, no Executivo, na vida nacional, tenta-se fazer do presidente Lula alguém que é o responsável por essa situação. O presidente Lula é o responsável por ter mudado, através de uma política determinada, a vida dos brasileiros para melhor. Os milionários ficaram bilionários. Aqueles que não tinham carro, têm carro. Aqueles que não tinham salário, têm um salário de carteira assinada. Todos ganharam no governo do presidente Lula. Mas os mais mal agradecidos são aqueles que ganharam mais. Vossa Excelência me concede uma parte? Com certeza, com satisfação eu ouço. Agora, acho que nós todos temos que estar indignados com essa ação, que é uma ação criminosa. O crime é de quem está divulgando e de quem está tentando transformar em notícia uma ação legítima e correta de um grande presidente que foi o presidente Lula. Ouço o senador Lindbergh, senador Jorge, parte, em seguida o senador Humberto Costa. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela indignação. Na verdade, eu sou senador do Rio, o Jornal o Globo é do Rio de Janeiro, mas essa matéria de hoje, colocado na capa do jeito que foi colocado, é um desrespeito aos brasileiros, é um desrespeito ao ex-presidente Lula e, na verdade, tenta confundir as coisas. Vossa Excelência explicou muito bem. É dever de um presidente da República defender as empresas do seu país. É assim em todos os países do mundo. Não tem nada de errado em tudo que foi apresentado ali. Mas da forma como colocam, na capa, do jeito que fizeram,
tentam criar uma situação... Criminalizar? De criminalizar uma atividade que é para ser feita pelos presidentes, pelos diplomatas. É importante que se diga. Nós aprovamos sempre aqui os embaixadores. É tarefa dos embaixadores também, defender as empresas brasileiras lá. Tem mais uma coisa, senador Jorge. Fazer lobby, defender, lutar. Quando eles confundem as coisas. Por exemplo, você sabe que o BNDES, porque tem um setor, porque isso é de uma ignorância, a forma como é abordada por alguns setores da imprensa, muito pela revista Época, que já fez várias matérias sobre isso. O BNDES tem um setor que é exportação de serviços. Extrema concorrência em todo o mundo. E o que acontece? O BNDES, dos bancos de desenvolvimento, é o único banco que diz o seguinte: tudo bem, nós vamos financiar essas empreiteiras que vão fazer obras no exterior, mas todos os empregos têm que ser gerados no Brasil. Todos os serviços têm que ser gerados no Brasil. Você sabia que numa obra dessa, até cimento eles têm que levar do Brasil? É o único banco de desenvolvimento que faz isso. Mas, na verdade, não estão preocupados com o que é correto. Estão preocupados em criar uma onda de suspeita, criminalizar o presidente Lula, que tem um papel não só na história passada, como na história presente, como no futuro desse país. O presidente Lula é um fiador de uma estabilidade política nesse país. Eu acho que nós tínhamos que preservar minimamente esse respeito. Da mesma forma como que nós também temos que preservar o respeito a um ex-presidente da República, como Fernando Henrique Cardoso. Claro, que são figuras que, num momento de crise como esse, tem que sentar à mesa. Mas não. Parece que esse clima de radicalização política está impregnado não só aqui no parlamento, está impregnado na imprensa, está impregnado em vários meios, e eu não sei aonde vai nos levar. Porque eu falava há pouco tempo que tinha estado na Venezuela, tinha ficado muito mal impressionado com o grau de radicalização política entre as diversas forças. Não existia diálogo algum, senador Jorge Viana. Então, é com muita tristeza que eu vejo isso acontecendo no país. Desrespeito às instituições, a uma figura como o ex-presidente da República. Então, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pela contundência, pelo discurso claro, objetivo e corajoso do dia de hoje. Muito obrigado, eu ouço. Muito obrigado. Eu ouço o líder Humberto Costa e depois faço um comentário sobre esses dois à parte. Muito obrigado, senador Lindenberg. Senador Jorge Viana, quero também parabenizar Vossa Excelência por mais um pronunciamento marcado, especialmente pela lucidez e por uma indignidade dos justos. Isso que ora tentam fazer com o presidente Lula é uma das coisas mais canhestras que já tivemos oportunidade de assistir na República Brasileira. Senador, o Brasil recentemente comprou um conjunto de aviões supersônicos, bombardeiros para as suas forças armadas. Aqui estiveram para defender o interesse da Boeing, empresa americana que era uma das que disputavam essa aquisição, simplesmente o presidente Obama, o vice-presidente Joe Biden. Todas as vezes que o presidente Lula e a presidenta Dilma foram aos Estados Unidos, foram abordados para que dessem a preferência à Boeing, e nós vamos chamar ambos de lobistas. O presidente Sarkozy, da França, o presidente da Rússia, Hollande, da França, dois governos diferentes, um de direita e um de esquerda, aqui estiveram para tentar convencer o governo brasileiro de comprar os supersônicos franceses. O primeiro-ministro da Suécia, para que o Brasil comprasse os supersônicos suecos. E eu ignoro que naqueles países onde o combate à corrupção, onde a transparência predominam, alguém, ainda mais um órgão de imprensa, tenha levantado a sua voz para dizer que eram lobistas ou que estavam cometendo qualquer tipo de atividade criminosa. Realmente, como disse Vossa Excelência, é uma tentativa de forçar a barra. Errado estaria o presidente Lula se não tivesse feito tantas missões, levando empresários brasileiros para trabalharem lá fora, gerarem emprego para o país, trazerem divisas para cá. Então, portanto, o discurso de Vossa Excelência é da mais absoluta propriedade. E nós aqui temos que ter um pacto claro.
de não aceitarmos tentativas como essa que hoje aconteceram, de manchar, de macular alguém que apenas fez pelo bem do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra para mim ouvir a parte de Vossa Excelência. Vou ouvir também com uma compreensão, tendo em vista a gravidade do que estamos tratando, a senadora Vanessa Grazottin. O presidente Lula andou o mundo inteiro. Eu viajei algumas vezes com ele. Saía daqui de noite, passava a noite no avião atravessando o Atlântico para ir num lugar, passava o dia lá e à noite voltava para seguir trabalhando nesse país. Quando houve o governo do Fernando Henrique, 8 anos, o Brasil acumulou um saldo de balança comercial durante 8 anos de 30 bilhões de dólares. O presidente Lula entrou em 8 anos, sabe quanto foi o acúmulo? 300 bilhões de dólares entraram no Brasil, fruto desse trabalho que ele fez com o Itamaraty, com as empresas nacionais, de fazer com que o Brasil se firmasse diante do mundo. Esse era um trabalho. Esse é um trabalho que todo presidente deve fazer. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que concordo e falo tranquilamente aqui, deveria estar sendo usado, consultado, para nos ajudar a debater a crise do país pela experiência, pela história de vida que tem. Do mesmo jeito que o presidente Lula, o Brasil tem que aprender a respeitar os ex-presidentes e não a satanizá-los. Isso eu defendo. O presidente Fernando Henrique montou um instituto, dá palestras, ganhou certamente milhões fazendo isso. Não tem nenhum crime nesse episódio. A ex-ministra Marina, ex-candidata a presidente, com uma pessoa brilhante da minha terra, tenho orgulho dela, também, em algumas palestras, é remunerada. Presidente Lula também. Tem um instituto que trabalha, que faz um trabalho fantástico, social, com a África, no nosso país, comprovado, conheço bem o trabalho. Ele não pode fazer. O casal Clinton, em poucos anos, ganharam R$500 milhão com palestras pagas. Nos Estados Unidos é bonito, é admirável. Aqui no Brasil é crime. Eu, sinceramente, lamento profundamente esse tipo de ação coordenada para tentar destruir a figura do presidente Lula. Não é justo. Não tem sentido. O presidente Lula saiu do governo com aprovação. Não era uma aprovação mais ou menos, senador Teomar. Era uma aprovação recorde, nem o outro presidente teve a aprovação dele, do mais pobre ao bilionário. Aí começaram um trabalho de destruição de sua imagem, ou tentativa de destruí-lo. Isso não é aceitável, isso não é democracia, isso é uma ação que mistura ingratidão com banditismo. Eu ouço a senadora Vanessa e faço questão de ouvir os colegas senadores que estão me pedindo a parte. Senador Teomar, compreensão para poder concluir. Senador Jorge Viana, primeiro eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento equilibrado que Vossa Excelência faz. Por mais que Vossa Excelência seja do Partido dos Trabalhadores, desde que o conheço, tenha sido governador do estado do Acre, é amigo do ex-presidente Lula, mas Vossa Excelência faz um pronunciamento como senador. E um pronunciamento que merece ser aplaudido e assinado por todos nós, senador Jorge Viana. Por isso, faço questão de pedir esse à parte e dizer que Vossa Excelência tem toda a razão. Aliás, qualquer pessoa menos desavisada que não apenas vê o jornal exposto numa banca de revista e que tem a paciência de ler a matéria. Globo News, perfeitamente, e que tem a paciência de ler a matéria, lê em determinados trechos o seguinte da matéria, que o presidente Lula fez lobby mais de meia dúzia de vezes, vendendo empresas brasileiras a outros chefes de Estado de forma transparente. O Brasil inteiro sabe quantas vezes nós ficamos sabendo que o presidente Lula ia à África, a todos os países do mundo, à China, para abrir negócio para as empresas brasileiras.
para as empresas brasileiras. Isso é bom para o país. Então, veja. Mas, olha, eu sou daquelas que acreditam, senador Jorge Viana, que mentira tem perna curta. Não vai tardar a hora da população brasileira enxergar o que está acontecendo no Brasil. Questões de princípios estão sendo invertidas completamente. Por exemplo, o que está acontecendo agora? O Congresso Nacional está parado. Foi impedido de reunir pelo presidente da Câmara. Sabe por quê? Porque ele quer forçar com que o presidente do Senado coloque na pauta o veto ao financiamento empresarial de campanha, ou seja, quer continuar, que essas empresas privadas continuem doando, entre aspas, recursos para campanhas eleitorais, mas isso a imprensa não diz uma linha. Nenhuma linha, senador Jorge Viana. Então, eu quero aqui me congratular com Vossa Excelência, assinar embaixo e apresentar a minha solidariedade irrestrita àquele que foi um dos maiores presidentes que esse país já viu e que iniciou a mudança de uma trajetória importante, uma trajetória voltada para os interesses da população brasileira. Presidente Lula não merece tamanho desrespeito com o que foi tratado hoje pela imprensa, sobretudo pelo jornal o Globo. Cumprimento Vossa Excelência, senador Jorge. Zé Medeiros, para que eu conclua rapidamente. Muito obrigado também pela parte. Obrigado, senadora Vanessa. Senador Jorge Viana, não vou fazer a defesa do presidente Lula, porque já foi muito bem defendido aqui. Agora, nós temos que realmente avançar nessa questão, eu digo até cultural, da venda da imagem do Brasil, da venda do Brasil. Todos os países fazem isso é normal, e os Estados Unidos são um dos principais. Os seus ex-presidentes faziam isso, lobby para o país. Eu não vejo que crime nenhum que se faça lobby para o país, que se venda a imagem do país, que faça lobby pelas empresas do país. Vossa Excelência citou muito bem a questão dos aviões, que, na verdade, os três estavam fazendo lobby. Suécia, França, Estados Unidos. Isso é totalmente normal. E nós, às vezes, temos esse preconceito de achar que o Brasil deve se comportar de forma franciscana. Não, nós temos que pensar que entre países aí não existe amizade, existem interesses comerciais. E se nós não pegarmos, usar, por exemplo, a imagem de um presidente que tinha uma imagem internacional muito boa para vender, para potencializarmos a nossa economia, vamos estar jogando dinheiro fora até. Então, nesse quesito, eu queria concordar totalmente com Vossa Excelência, porque isso soa como hipocrisia até. Todos os países do mundo fazem isso e querem o quê? Fortalecer sua economia. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Eu só queria, então, agradecendo a todos que me apartearam, dizer que eu tomara que os editorialistas, que os dirigentes desses veículos de comunicação, que são tão importantes para a vida democrática do país, reflitam. Qual é o ganho? O presidente Obama diz que o Lula é o cara. E setores da imprensa brasileira tentam amaldiçoar o presidente, que inclusive ajudou a levantar esses jornais, essas empresas que estavam falidas, a gerar 23 milhões de empregos. Não é que a gente só tem acerto, não. Aliás, um dos problemas nossos do PT é não ter assumido os erros que cometemos, de estando no governo, repetir financiamento de campanha igual o PSDB fazia, igual o PMDB e outras forças políticas faziam. Temos que assumir isso, explicitamente, igual o nosso governo agora, tem que assumir os erros que ocorreram no primeiro mandato da presidenta Dilma, para poder fazer o segundo. Agora, tem alguns até querendo dizer que o segundo mandato da presidenta Dilma é uma herança do presidente Lula do primeiro. O presidente Lula terminou muito bem, o Brasil crescendo. Os erros nossos que ocorreram também ocorreram no primeiro mandato da presidenta Dilma, e o segundo pode corrigi-los. Eu acho que nós temos que ter um ambiente de diálogo nesse país, e essas matérias de hoje, do Jornal o Globo, da capa, com tantos problemas acontecendo, com tantas situações graves, que parece que setores da imprensa fazem questão de não ver, leva qualquer um a uma reação como essa. Eu, sinceramente, espero que o presidente Lula, que é parte da história, de uma história bonita, de alguém que venceu na vida, que usou a política para melhorar a vida dos mais pobres, que alguém que venceu na vida, que na presidência transformou a história do Brasil para melhor, ele possa receber o mínimo respeito que um ex-presidente e alguém que tem uma história tão bonita como ele merece e deve ter. Muito obrigado.